Vamos iniciar, então. Vamos começar com uma oração. Então, amor, você pode orar pela gente, por favor? Pelo início? Obrigado, Pai, por mais essa noite. Deus, que nós estamos aqui, Pai, com a tua palavra. Obrigado por mais esse final de semana, Pai, que o Senhor tem sido abençoado, tem trazido grandes bênçãos na vida da Raquel, Deus, esse momento tão especial, Pai, ontem. Muito obrigado pela vida dele, Deus, do Felipe Quem, Pai, esteja abençoando ele cada vez mais, Pai. Nos abençoa nessa noite com o nosso estudo, tudo para a vida do Queijo, para trazer essa palavra para nós, para Deus, do estudo de Romanos, não falar conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 14 e o início do capítulo 15, tá? Até o versículo 13 do capítulo 15, para ser mais exato, porque trata mais ou menos de um tema só, tá? Amor, você pode começar o compartilhamento aí do PowerPoint? Compartilhar do PowerPoint. Tá certinho. Pode iniciar aí. Muito bem. Então, a gente viu, né, no capítulo anterior, na verdade, a partir do capítulo 12, né, a gente já tem visto essa mudança, né, do que Paulo tem dizendo, do que Paulo vem dizendo, nesse caráter mais prático agora, né, do texto, né? Nós vimos lá no capítulo 12 a mudança, né, do enfoque de Paulo para que a gente tenha uma vida cristã comum, né, uma vida no meio da igreja, né, e depois a nossa relação com o governo, nossa relação aí com o fim escatológico, né, que está por vir, a vida, né, do já e ainda não. E aí aqui no capítulo 14, a gente vai ver a questão do nosso relacionamento com os irmãos mesmo da igreja, né, com aqueles que partilham da mesma fé que nós, tá? Aqui eu coloquei o esboço, né, como a gente já vem fazendo. E aí que o Bruce ele coloca como essa parte que a gente vai estudar hoje, a liberdade cristã e o amor cristão e a crise Cristo e os gentios, desculpa. Cristo e os gentios até o final do capítulo 13, do versículo 13. Muito bem, vamos ler o texto então, para que a gente tenha a visão geral primeiro, né? E depois eu vou falando os versículos junto com vocês. Acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está de pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido
no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa de que alguma coisa é impura. Para este é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele a quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo aquilo que vocês consideram bom. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo como é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes, em uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isto eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda: louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. E também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus de esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos em esperança no poder do Espírito Santo. Amém? E aí? Entenderam o texto? Acho que o texto é claro, né? Assim, no que ele diz, mas é um texto que acho que traz muita coisa útil para o nosso dia a dia. Vamos ver aí algumas questões do texto, alguns versículos que eu grifei. O texto ele começa, né, dando sequência aí nessa explanação de Paulo sobre a parte prática do Evangelho, né, dizendo que é para a gente acolher quem é fraco na fé, tá? E esse fraco na fé, na verdade, é um dos principais aqui, né, da explanação de Paulo. Eu acho interessante a gente pensar sobre ele. Primeiro que esse fraco na fé é muito bem claro no texto, que é aquele que participa da morte e ressurreição de Cristo, né? É aquele que participa da vida comum da igreja, tá? Então, esse fraco na fé não é uma pessoa de fora, não é uma pessoa que não conhece a Cristo, né? Mas é alguém que participa aí da vida cristã, mas tem algumas debilidades naquilo que crê. E aí a gente pode classificar como talvez um neófito, talvez aí um legalista, ou um cristão judeu, né? Aquele cristão judeu aqui, para que vocês entendam o que eu quis dizer, é um cristão que ainda tende a fazer as coisas que o judeu fazia, né? Que não se desapegou ainda às tradições judaicas, né? O neófito, por que o neófito? Porque o neófito é aquela pessoa que acabou de se converter
e ela tem essa dificuldade de entender, né, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. O legalista, porque ele fica preso nessa questão do fazer ou não fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que aqui a gente pode classificar como qualquer uma dessas possibilidades, ou talvez todas essas possibilidades, né? O que a gente tem que tomar cuidado só para que esse fraco na fé não é alguém de fora da igreja, mas é alguém de dentro da igreja, alguém que está que aceitou Cristo, né? E aí a Bíblia nos fala para a gente acolher. Essa palavra acolher, essa palavra em grego é a mesma, ela tem um foco muito mais pesado do que só um aceitar. Acho que a revista atualizada traz, acho que a palavra aceitar, ou a NVI traz aceitar, não lembro qual das duas. Mas ela tem um peso muito mais forte do que a palavra aceitar ou do que a palavra acolher mesmo em si. Ela foi usada na Bíblia, só para vocês entenderem, lá em Filemon, quando Paulo fala para Onésimo aceitar Filemon, né? Acolher Filemon, né? E aí lá é muito bem claro que não é só para tolerar ele ou só para falar, não, pode vir, né? Mas é no sentido mais amoroso do termo. E João, capítulo 14, versículo 3, diz assim, ó, vou ler para vocês entenderem o peso dessa palavra, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Nesse meio tempo. Ó, João 14, 3 é a mesma palavra, tá? Diz assim, e quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Esse receberei é essa palavra acolher. Então, essa palavra acolher, que é fraco na fé, tem a ver com a gente fazer com aquele que é fraco na fé a mesma coisa que Cristo vai fazer com a gente lá no céu. É esse acolher, é esse aceitar, é esse trazer, aconchegar, é incluir na sua família. Tem esse peso, tá bom, gente? De trazer para dentro da família, tá? Só queria chamar a atenção nessa palavra porque é uma palavra muito forte esse verbo aí. Não é um simples, tá bom, beleza, pode vir, tá? Tem um peso um pouquinho maior. E aí, ele é para acolher o fraco na fé e não para discutir opiniões. Nesse versículo 1, é a chave para a gente entender o resto do texto, tá? Por isso que eu estou demorando mais nele. Quem tem aí a revista atualizada, pode falar o que está escrito na de vocês, quem tem NVI. Esse discutir opiniões tem várias traduções diferentes. Raquel, o que está escrito na sua aí? Discutir assuntos controvertidos. Isso, boa. Assuntos controvertidos. Alguém tem NVI? Está com ela aberta aí? Pode falar o que está escrito? Essa é NVI. Essa é a NVI, desculpa. A revista atualizada. Não? Não? Ó, algumas versões trazem assuntos controvertidos, como a Raquel falou, outros falam coisas secundárias, assuntos secundários, outras, e a minha versão traz discutir opiniões. Aí, a palavra em grego, essa palavra aí, diacresis, dialogismoi. Desculpa meu grego, porque meu grego está ruim. Que tem a ver com... essa palavra diacresis é discussão, debate mesmo, e essa dialogar é conceitos, ideias, tá? Então, tem a ver com discutir coisas assim mesmo, que a gente pensa, filosofar, tá? E aí Paulo vai dar alguns exemplos, e eu vou chamar aqui de assuntos controvertidos. Eu acho esse tema, essa palavra melhor, tá? Alguns desses assuntos controvertidos, quais são? Paulo vai citar o primeiro aqui, que é comer,
né? Comer é um assunto controvertido para alguns. Por quê? Né? A gente sabe que a gente já vê lá em Coríntios também esse mesmo texto, praticamente, que uns comem de tudo e outros não comem, né? E Paulo aqui nesse texto deixa bem claro: quem é fraco na fé come legumes, né? E quem não é fraco na fé come de tudo. Ele classifica, né? Aquele que é fraco e aquele que não é. Então ele dá dois grupos aqui distintos: os fortes e os fracos, tá? Os fortes, ele só vai usar essa palavra fortes lá no capítulo 15, tá? Mas aqui o tema é os fracos na fé. Então ele vai dar esse enfoque nesses dois grupos: aqueles que comem e aqueles que não comem, ou aqueles que são fracos na fé. E aí ele dá as atitudes que se esperam das pessoas desses grupos. Aquele que come de tudo, né? E o que ele precisa fazer? Ele não deve desprezar quem não come. E esse desprezar é ignorar mesmo, é tirar do grupo, separar, né? Não deve deixar ele de lado, né? Só que também existe uma atitude para aquele que não come. A atitude esperada daquele que não come é não julgar aquele que come, não condenar aquele que come, né? Também é uma atitude errada. Então existe aqui, Paulo vai colocar que os dois grupos eles erram ao condenar ou julgar o outro grupo. O que come, né, erra desprezando o que não come, e o que não come erra julgando o que come. Por que é errado você ignorar os dois grupos? A gente tem que ter em mente que os dois grupos aqui são pessoas que estão dentro do corpo de Cristo, são membros da igreja. E aqui fala que é errado porque Deus os acolheu. Deus, o argumento de Paulo aqui, ele está em cima no fato de que Deus aceitou essas pessoas para fazer parte do seu corpo. Quem somos nós para eliminá-los, né, do corpo de Cristo? Quem somos nós para desprezar o irmão, né? E aqui ele vai falar uma atitude aqui errada, né? Quem é você para julgar o servo alheio? A gente não tem o peso, talvez, dessa expressão, mas numa sociedade onde tem escravos, né? Numa sociedade onde a escravidão existe, como a sociedade romana, você repreender o servo de outra pessoa era uma afronta muito grande. Mais ou menos, eu não consegui um exemplo muito bom, mas mais ou menos seria como se você falasse mal do filho de alguém. Falasse que o filho de alguém é muito, sei lá, bagunceiro, ou que a pessoa não educa direito, enfim. Você, ou, sei lá, falar, não sei, gente, algum exemplo aí, falar mal do empregado de alguém, que alguém considera um bom empregado, né? Mas seria uma atitude, numa sociedade escravocrata, de desrespeito, tá? Você se intrometer no modo como o servo de alguém faz o seu serviço. É errado, tá? E aí, a Bíblia nos fala que é para o seu dono que ele está de pé ou cai. E aí o texto continua, mas ele vai ficar de pé porque o Senhor é poderoso para o manter de pé. Ou seja, é para Deus que a pessoa tem uma vida justa, não é para mim. Não é para mim, não é para a igreja que eu vou fazer as coisas corretas. Não é porque eu vivo no meio de uma igreja ou que eu tenho um pastor que me fala para fazer alguma coisa que eu vou fazer algo ou não. É para Deus, porque Deus é o meu Senhor. E se Deus é o meu Senhor, é para Ele que eu estou de pé ou eu caio. É para Ele que eu acerto ou eu erro. Mas eu hei de acertar, porque é o Senhor que me ajuda a acertar. É isso que o texto está dizendo, né? Que não é para as pessoas e não deve ser, né? Para nós que a gente deve entender que alguém deve se comportar assim ou assado. É para Deus que ele tem que se comportar assim ou assado, né? Porque ele é servo de Deus, não da igreja, né? Ele foi salvo não para a igreja, mas para o reino de Deus. Pode continuar o texto aí, amor. E aí ele vai colocar um outro assunto controvertido. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que outros, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Aqui é outro assunto controvertido da época. E aí, os dias são todos iguais? Eu devo guardar um? Eu devo guardar outro? Eu devo, né? O que eu faço?
né? Qual que deve ser a atitude aqui esperada do cristão? E aí, o que ele fala é assim: cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Ou seja, cada um tenha comportamentos pensados, comportamentos que condizem com aquilo que você tem fé, que você crê. É muito. A gente vê hoje em dia, né? Muitas pessoas que participam de igrejas, às vezes, sei lá, que tem algum costume, algum uso, que tem algum jeito específico, ou outro jeito específico, e a pessoa fala assim: ah, mas eu não concordo com isso, e eu não faço isso. Só que lá na frente da igreja ela faz, e aí fora da igreja ela não faz. Eu lembro muito bem da década de 90, né? Em que algumas igrejas pregavam que era proibido assistir televisão. Eu não sei se os irmãos estavam na igreja, né? Alguém estava na igreja nessa época. E aí muitas pessoas tinham televisão escondida dentro de casa. Escondida de quem? Do pastor. Porque se o pastor pegasse, era feio, né? E aí o que Paulo está falando assim: tenha uma opinião bem definida. Faça o que você se compromete a fazer. Se é guardar dias, guarde os dias. Se é não guardar os dias, não guarde os dias. Mas faça as coisas conforme você tem na sua mente, na sua opinião. E aí, o que a gente conclui aqui? Que não é quer dizer que a gente tem que ter opinião sobre todas as coisas, né? Que eu tenho que ter uma postura sobre todas as coisas. Não é bem isso. A ideia aqui do Paulo é falando assim: se você tem uma opinião definida, bem definida sobre uma coisa, se você acha um comportamento certo ou errado, siga esse comportamento. Faça aquilo que você está pensando, né? E aí, como que o Paulo está dizendo? Quem pensa que certos dias são mais importantes, faça isso para o Senhor. Quem come de tudo, faça isso para o Senhor. Porque dá graças a Deus, e quem não come também dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive por si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se a gente vive, se a gente morre, nós fazemos isso para o Senhor. E aqui, antes de colocar a citação, eu quero citar o versículo 9. Foi para isso que Cristo morreu. Cristo morreu para se tornar Senhor nosso. Senhor nosso, que eu digo, de todos aqueles que creem em Cristo. Se a gente toma qualquer atitude, essa atitude tem que ser para glorificar o nosso Senhor, aquele que é o dono da nossa vida, aquele que é aquele a quem a gente deve prestar contas, né? Que, pois façamos qualquer coisa, façamos para o Senhor, tá? Eu coloquei uma citação aqui do Stott, que ele fala assim, ó: parece que vida e morte juntas constituem a soma total do nosso ser humano, né? Nós vivemos e morremos, e aí acabou, tudo nós. Tudo se resume na nossa parte vivo e morto, né? Enquanto continuamos a viver na terra, e até que, pela morte, passamos a viver no céu, tudo o que nós temos e tudo que nós somos pertence ao Senhor e deve, portanto, ser vivido para sua honra e glória, né? Então, o versículo aqui, ele é bem claro, né? Qualquer coisa que a gente deve fazer, façamos para o Senhor. Se eu não assisto televisão, se eu acho que é errado ter uma televisão em casa, é para o Senhor que eu acho que eu não vou assistir televisão. Não é para o meu pastor, não é para o meu líder, não é para ninguém. É para o Senhor, né? E aí o texto, né, conclui lembrando que foi por isso que Cristo morreu. Ele morreu para ser Senhor da nossa vida, né? Não para simplesmente, né, só pagar o nosso pecado, mas ele ali pagou o preço da nossa vida. Ele tem lá no capítulo 8, né, se não enganado, ele fala sobre essa questão de nós somos servos agora, né, de Deus. Somos servos de Deus, somos comprados pela sua morte, né? Então, lembrando essa ideia de que foi para isso que Cristo morreu. Então, ele morreu tanto para os fracos quanto para os fortes, né? E aí o texto continua falando sobre essa questão do julgamento, né? Você, porém, por que julga o seu irmão? E aqui ele chama, né, lembrando que nós estamos falando de irmãos, né? Nós não estamos falando de pessoas alheias aí à doutrina cristã.
estamos falando de pessoas que têm fé em Jesus, ou seja, pessoas que são membros do mesmo corpo, né? São servos do mesmo Senhor. E aqui ele vai nos lembrar, né, que na verdade, por que a gente não deve julgar o nosso irmão e nem desprezar o nosso irmão? Lembra que desprezar e julgar são as atitudes que a gente vê lá no comecinho do texto, lá no versículo 3, né? Opa, peraí que eu estou lá em João, gente, desculpa. Deixa eu voltar. Isso. Lá no versículo 3, que fala quem come de tudo não deve desprezar e quem não come não deve julgar. Julgar e desprezar são aquelas atitudes que a gente viu lá no versículo 3, tá? Por quê? Por que a gente não deve fazer essas coisas? Pois todos temos que comparecer diante do tribunal de Deus. Todos nós somos, na verdade, teremos que prestar conta das nossas atitudes diante de Deus. Em outras palavras, né? Eu, você, o pastor, o irmãozinho da igreja, sei lá qual, não tem autoridade para ser juiz, né? Nós não temos autoridade para julgar ninguém. E esse julgar, eu queria deixar um adendo aqui, a gente tem que tomar, a gente às vezes acha que essa palavra julgar, e muita gente que usa esse tipo de versículo do jeito errado. Julgar não quer dizer que a gente não tenha uma atitude crítica ou um senso crítico com relação às coisas. Quando Jesus diz lá no monte, no Sermão do Monte, que nós não devemos julgar para não sermos julgados, ele diz na sequência que a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas. Como que a gente vai saber que uma pessoa é falso profeta se a gente não julga? Ou seja, se eu não tenho diante dele um senso crítico diante das suas atitudes. O errado não é ter senso crítico diante das atitudes, né? O errado é a gente condenar, a gente julgar no sentido de estar numa posição superior e falar, você está errado e aí você tem que fazer tal coisa, você tem que o preço disso é o inferno e pronto, acabou. Esse tipo de atitude é errada, né? Não é esse tipo de atitude que Deus espera da gente. É tratar as pessoas com amor. A gente vai ver no decorrer do texto que o amor é a chave para esse tipo de relacionamento. E aí, o versículo 11, ele vai citar, né, o texto lá de Isaías, pode colocar aí, amor? 45, 23, que ele vai lembrar que quem tem jurisprudência sobre todo joelho e sobre toda língua é Deus. Deus, o Senhor, é quem é o juiz de todo joelho e de toda língua. Nós não temos autoridade para julgar, mas Deus tem autoridade para julgar todas as pessoas, todo mundo. É dele a autoridade. E aí, o versículo 12, né, Paulo fala, cada um de nós deverá prestar contas de si mesmo diante de Deus. Eu não tenho que prestar conta da vida do meu irmão para Deus. Deus, o meu irmão errou porque ele se converteu e ele fumou a vida inteira, né? Exemplo aí. Deus, o meu irmão, olha, coitadinho, mas perdoa ele porque ele está errado. Ele não sabia o que estava fazendo, né? Não, eu tenho que prestar contas das minhas atitudes. O meu comportamento que vai ser exposto no tribunal de Deus. E aí, o que o versículo nos lembra é que todos nós, membros do corpo de Cristo, somos sujeitos ao tribunal de Deus, né? Estamos no mesmo patamar. Todos, nenhum de nós, né, tem autoridade para ser juiz. Todos nós teremos que prestar contas diante de Deus. E aí ele fala, né? Por isso mesmo, com essa visão de que todos nós devemos prestar contas, não julguemos uns aos outros, né? Não devemos julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do seu irmão. E aqui eu acho legal essa expressão pelo contrário. Julgar o irmão
O que Paulo está dizendo é que julgar o irmão é pôr um tropeço ou um escândalo na sua vida. O que ele está falando assim, pelo contrário, não ponham tropeço ou escândalo diante do irmão. Então temos que tomar cuidado, porque quando a gente julga, às vezes, o irmão, isso, gente, é visível em muitas atitudes, no meio cristão, né? Às vezes a gente recebe alguma pessoa na igreja e a gente já quer que ela venha pré-moldada, né? Olha, meu irmão, você vai ser cristão agora, você vai ter que vestir essa roupa, você vai ter que falar desse jeito, você vai ter que usar o cabelo assim, você vai ter que deixar de fazer isso, fazer aquilo outro. E se você não quiser fazer isso, você não venha mais aqui. A gente não fala expressamente isso, mas as nossas atitudes são mais ou menos assim, né? Você está vindo aqui ainda e você não mudou isso, você não mudou aquilo. E esse mudar, gente, às vezes a gente quer que o cara mude em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, né? Se o cara começa a ir na igreja mais de um mês, sei lá, e o cara não muda a roupa que ele está indo, ou não muda o jeito que ele fala, né? A gente já quer falar assim, meu Deus, bota uns 10 discipuladores para esse cara, para ele mudar, porque o negócio tem que mudar, né? A gente faz isso. E às vezes a gente, vou usar uma expressão assim mais difícil, a gente espana a pessoa, né? A gente aperta tanto que a pessoa, né? A gente vira pedra de tropeço. A gente coloca para a pessoa que, para ela participar da igreja, ela tem que ser daquele padrãozinho. E isso, a Bíblia nos fala que não é assim. Deus o aceitou, Deus nos aceitou quando nós ainda éramos pecadores. E por que a gente não aceita as pessoas quando elas são pecadoras? A gente quer que ela seja perfeita, né? A igreja é lugar para quem está doente, a igreja é lugar para quem é pecador, a igreja é lugar para que a gente possa ser salvo, e só é salvo aquele que reconhece o seu pecado, reconhece que é pecador. E aí, claro que tem mudança, claro que Deus transforma, mas é um processo, né? E a gente, às vezes, tem essa ânsia de transformar a vida da pessoa em um mês, né? Em 1 semana. Na verdade, num cursinho de batismo de 1 semana, a gente quer que ele entenda todo a salvação e ele se enquadre naquele modelo pré-definido que a gente tem na nossa cabeça, né? E aí ele vai colocar aí mais uma vez, né? Lembrando que no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14 agora, o amor é o foco principal. Eu, pelo menos, tá? Entendo que o amor é o foco principal desses capítulos, tá? E aí Paulo vai falar: eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, que nada é impuro em si mesmo, a não ser aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para este é impura. Se o irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Aqui, o que Paulo está dizendo é que ele está dando a doutrina correta, né? A doutrina correta para o fraco na fé, né, é que nada é impuro em si mesmo, né? Não é na questão de você comer ou não comer que você está errando pela comida, mas é por aquilo que você tem fé, por aquilo que você acredita, né? Se aquilo que você acredita que comer é errado, não coma. Se para você acredita que comer não tem problema, pode comer, mas existe um prumo, existe algo que deve alinhar ali, né? O meu agir, que é o amor. Se eu acredito que comer não tem problema, né? Para mim comer não tem problema nenhum. Mas eu estou junto com um irmão, com alguém que para ele comer é problema, para que eu vou comer carne? Por exemplo, para que eu vou dar um exemplo mais prático. Por exemplo, beber bebida alcoólica. Para muitos cristãos não tem problema nenhum. Muitos cristãos acreditam que tem problema. Se para mim não tem problema beber não estou dizendo embriagar, tá, gente? Estou dizendo beber uma bebida alcoólica, seja ela qual for. Uma batidinha no casamento, vai, para a gente ficar mais leve. Beber uma batidinha numa festa. Se eu estou com alguém que para aquela pessoa ela vai se escandalizar por eu beber uma batidinha, para que eu vou beber? Para quê? O meu relacionamento com essa pessoa tem que ser no amor, né?
não é um conjunto de regras, é o amor que deve ser o prumo das minhas atitudes, né? E aí que Paulo fala, por que eu estou sendo pedra, eu não posso ser pedra de tropeço, eu não posso fazer perecer, né, alguém por quem Cristo morreu. Cristo morreu por todos os meus irmãozinhos, né? Por todos que confessam o seu nome. Cristo morreu por todos, né? Mas todos aqueles que confessam o seu nome são meus irmãos na fé, né? E aí eu faço uma pessoa perecer por uma bobeira, por uma coisa que não precisa. Não, vamos agir com amor, né? E aí o versículo 16 é exatamente isso. Não sejam difamados aquilo que vocês consideram bom, ou seja, naquilo que para vocês não tem problema. Não seja motivo de escândalo, né? Não seja motivo de escândalo. Se para você beber uma taça de vinho não tem problema, mas você está no meio de pessoas que têm problema, e se você, a gente sabe que quando você está no meio de pessoas às vezes que tem problema, se você fizer uma coisa errada, vira escândalo, vira difamação. Para que você vai fazer isso? Né? Vamos agir com amor, que o amor seja o prumo do nosso relacionamento, dos nossos relacionamentos dentro da igreja. É isso que isso que o texto está dizendo. E aí Paulo vai falar, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Paulo vai falar que existe alguma coisa que é importante. Comida, bebida, não é importante. Como o próprio versículo 1 diz, é assunto controverso, é opinião, é discutir coisas que não são valorosas. Mas o reino de Deus, isso sim é importante. Isso sim é o que tem valor no Evangelho. E o reino de Deus não é constituído de bebida ou comida, e, pasmem, né? Pasmemos nós, né? Vamos ficar chocados. Não é nada, não é nenhuma regra, né? O reino de Deus não é constituído de regras. O reino de Deus é constituído de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? Como é diferente o reino de Deus com relação ao que a gente via, né, no Antigo Testamento e como a gente vê em muitos lugares por aí. E aí, o versículo, Paulo continua, aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus. Se a gente agir dessa forma, né? E aí, vamos usar o texto também lá, vou colocar o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça, né? Primeiro lugar é o reino de Deus, né? Se a gente fizer isso, a gente é agradável e é aprovado pelas pessoas, né? Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também para a edificação mútua. Que gostoso a gente pensar na edificação mútua, um ajudando o outro a crescer, um ajudando o outro a se fortalecer na fé. Como isso é precioso, né, diante de no meio cristão. Vamos trabalhar para a edificação mútua. E olha o contraste disso para o contraste do julgar. Eu sou o juiz soberano, Senhor, de toda a opinião correta, e aí eu condeno, eu julgo o fraco na fé. Não, vamos trabalhar para a edificação mútua, né? Vamos trabalhar juntos, né? E todos aí cresçamos na fé. E aí, o versículo 20 é o contraponto. Não destrua a obra de Deus. Aí, esse destruir é o contrário de edificar, né? Edificar, você constrói. Destruir, você arrasa, né? Você destrói, né? Você tira aquilo que edifica, né? E aí, ele fala, não vamos destruir a obra de Deus por causa da comida. Gente do céu, a igreja se desfaz por opiniões sobre coisas que não têm valor nenhum. A igreja se desfaz, né? se rompe, pessoas ficam escandalizadas por discussões de coisas que não têm valor nenhum, né? Não tem importância para o reino de Deus. E aí, aqui a comida, claro, é um exemplo, né? Mas a gente tem que pensar nessa comida mais a fundo, né? E aí ele continua, todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo, né? Reforçando o que ele tem falado.
né? Sobre isso daí. Pode continuar. Está quase acabando. E é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Aqui é um resumão do que Paulo tem falado. É bom, não quer dizer que é pecado e não quer dizer que deve ser feito, né? Enfim, é bom, né? É uma coisa que a gente deve se atentar, né? E aí a fé que você tem, né? Aquilo que você pensa que é controverso, né? A fé que você tem, que você acredita, que não é importante, quer dizer, assuntos secundários, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não condena naquilo que aprova. Opa! Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, né? A pessoa que acha que é certo, mas não faz, né? A pessoa que acha que é errado, mas faz, né? Bem-aventurado é aquele que faz aquilo que aprova, aquilo que acha que é certo, né? Bem-aventurado é esse. E aí o texto fala, né? Tem coisa, gente, que a gente acredita no nosso ser, assuntos controversos, o milênio, assuntos controversos, até mesmo questão dos dons, né? A questão, sei lá, predestinado, arminianismo, enfim, várias questões que são controversas. Guarde para você mesmo. Se alguém perguntar, você fala, mas não seja esse o motivo de briga, não seja esse o motivo de tropeço, né? Isso não é importante. Eu conheço pastores que fazem pregações sobre assuntos controversos e querem que a sua igreja pense igual ele nos assuntos controversos. Não é bem por aí. Aquilo que é controverso, aquilo que não tem muito, que a Bíblia não fecha, quem somos nós para fechar, né, no assunto? Então, guarde para si mesmo. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado, tá? Por quê? Aqui ele vai dar eu coloquei uma frase do Stott aqui. Amor, você pode ler, que está muito pequenininho, eu não estou lendo. Eu não estou conseguindo ler. Você lê a frase para gente? O epigrama final de Paulo exalta a significância de nossa consciência. Embora, como já vimos, ela não seja infalível, no entanto, ela é sacrossanta, de forma que ir contra ela é pecar. Então a gente já viu, né, que a consciência é um reflexo da criação em nós, né? É um reflexo do Deus criador, do padrão de Deus na vida de todo mundo, né? Não só do cristão. Mas a gente sabe que a consciência ela é moldada às vezes pela cultura, né? Ela é esfriada, ela fica cauterizada, né? Ela não é infalível, mas aquele que vai contra a sua consciência, né? Ele tem que tomar cuidado porque ele está pecando, né? Fazendo algo que está indo contra aquilo que ele acredita estar fazendo para Deus, né? Comer ou não comer, guardar dias ou não guardar dias. Essa é a ideia aqui do texto, tá? É bem provável que quando leram essa carta de Paulo na Assembleia, tenha aparecido algumas faces ruborizadas entre os fortes da comunidade. A gente às vezes a gente não pensa que as cartas de Paulo elas eram para ser lidas, né? E aí você imagina essa carta de Paulo sendo lida na igreja, né? Aqueles que se achavam fortes, né? Então, sabe como que eles se sentiram, né? Eles teriam que reavaliar seus valores, desistir de teimar em usar sua liberdade que tinham às custas do bem-estar dos outros e colocar a cruz e o reino de Deus em primeiro lugar, né? Então, a carta de Paulo, ao ser lida, né, ela traz à tona essa questão, né, daqueles que são fortes, cuidado com as suas atitudes, cuidado com aquilo que estão fazendo, porque às vezes a gente vira pedra de tropeço, né, para o nosso irmãozinho. E aqui vamos para o capítulo 15, já está indo para o final. Aqui ele vai usar a palavra fortes pela primeira vez, né? Ora, nós que somos fortes. E Paulo usa essa palavra forte e ele se enquadra nessa palavra forte, né? Aquele que já tem, né, vivência de fé, já estudou, já conhece, já tem mais relacionamento com Deus, né? Temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos, né? E aqui não agradar a nós mesmos, né? Rejeitar o nosso egoísmo natural, né?
aquilo que é nosso, rejeitar a nossa atitude de voltar para si e aí pensar no outro. Essa palavra suportar, ela em português ela também tem essa duplo sentido. Ela tem tanto sentido de tipo aguentar, tolerar, né? Tipo, ai, nossa, é insuportável aquela pessoa. Quer dizer, eu não aguento aquela pessoa, né? Não tolero ficar junto com ela. Mas ela também tem o sentido de carregar, de apoiar, de ser o suporte, né? Suportar, de levar o peso. Então, o que nós temos que fazer? Suportar as debilidades dos fracos. Ou seja, além de aguentar, né, de tolerar, também de carregar, de ajudar a apoiar, né? Não apoiar a debilidade, mas apoiar o fraco na sua debilidade. E aí ajudá-lo a crescer na fé, né? Edificação mútua é um dos focos desse tema, né? Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, né? É a edificação o tema também aqui desse texto, desculpa. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, né? Que é maior exemplo, né? Cristo sempre é o nosso exemplo, né? Cristo sempre é o primeiro. E o que Cristo fez, né? Ele se negou. Lá em Colossenses fala que ele negou sua natureza, né? Ele sendo Deus, né? Não usurpou ser igual a Deus, né? Ele se negou, né? E ele morreu na cruz, levou sobre si os nossos insultos, né? Levou sobre si os nossos pecados, né? Paulo aqui cita o Salmo 69:9, e aí ele fala, né, sobre como Cristo se negou. Ele é o nosso primeiro exemplo, né? E nós devemos fazer a mesma coisa com os nossos irmãos. Se negar é uma atitude cristã, né? Pensar no outro, né? Assim como Cristo pensou, é uma atitude que Deus espera de nós. O versículo 4, pessoal, vocês lembram quando a gente leu, ele parece meio fora de contexto aqui. Porque Paulo, ele meio que, quando ele cita o Salmo 69, ele dá um adendo, assim, ele sai do assunto, tá? Ele fala sobre uma outra coisa. E ele fala sobre as Escrituras. Ele fala assim, pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança, né? Tenhamos esperança. Esse é o foco das Escrituras, né? Daquilo que foi escrito para nós, é para motivar a nossa esperança, é motivar a nossa perseverança na vida cristã. É difícil, às vezes, né? Suportar algumas coisas, aguentar algumas coisas dentro da igreja. E a Bíblia vem para nos mostrar que Cristo fez isso e que a Bíblia, o que foi escrito, é para nos dar força, né? Para nos ensinar a suportar e ter esperança, viver na esperança. Continuando aí, Deus, ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de um para com os outros, segundo Cristo Jesus. O que Deus espera de nós? Fracos, fortes, judeus, gentios, né? Que a gente viva em unidade, união. União é a palavra-chave aqui não, né? É a palavra-chave da igreja. A igreja nada mais é do que uma assembleia daqueles que aceitaram a Cristo. E a igreja de Cristo é uma só. A igreja de Cristo são todos os irmãos. E a gente tem que ter o mesmo modo de pensar. E isso é muito difícil, né? Ter o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Às vezes a gente vai, não sei se vocês tiveram essa experiência de visitar outras igrejas, mas é difícil às vezes visitar outras igrejas porque as pessoas têm costumes diferentes, jeitos diferentes de adorar, e o que Paulo está dizendo não é necessariamente que a gente tem que crer nos mesmos usos e costumes de todo mundo, mas que a nossa relação uns com os outros tem que partir do mesmo princípio.
qual que é o princípio? Todos somos irmãos, porque todos somos salvos diante de Deus. É segundo Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ponto de união. É ele que é o foco da igreja. É só nele que nós temos, como dizer, somos um só. Não tem condição da gente dizer que a mesma igreja está aqui, está lá na África, está lá no Japão, está lá na Rússia. Não, não, não tem, porque são jeitos totalmente diferentes de adorar a Deus e de viver uma vida cristã. A questão principal tem que ser no mesmo modo de pensar que é movido por Cristo. Cristo é o nosso ponto de união. E aí nós devemos, sim, né, nos relacionarmos com os nossos irmãos da mesma forma como Cristo, né, se relaciona conosco, né? Ele reconhece, ele sabe que nós temos debilidades, né? E ele nos ama, e ele tolera e nos ajuda a crescer, né? O Espírito Santo nos ajuda a desenvolver a nossa fé. E assim como também nós devemos agir com nossos irmãos, né? Da mesma forma que Cristo agiu conosco. E aqui ele dá, né, essa visão, né, que nós devemos a uma só voz glorificar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa visão da igreja unânime, clamando e glorificando a Deus, é uma visão que eu acho que quando a gente tiver, né, vai ser uma coisa tão tremenda, porque para pensar, né, gente, é milhões de pessoas, bilhões talvez, né, glorificando em uma só voz, né? Lá em Apocalipse, né, tem esse texto, né? Que visão linda! E como Deus, eu acho que Deus ficaria muito feliz em ver isso, né? Essa multidão de gente é uma só voz glorificando o nome de Deus. E Deus, Cristo, né, é esse ponto de união. Acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês na glória de Deus. O modelo é Cristo, né? Cristo nos acolheu. E se a gente acolher o nosso irmão como Cristo nos acolheu, né? Cristo nos acolheu quando ainda éramos pecadores. Sim, Cristo nos acolheu quando estávamos totalmente perdidos, né? Longe da perfeição. E devemos acolher nossos irmãos com essa mesma visão. E aqui eu coloquei uma pergunta: como seria a nossa comunidade se tratássemos nossos irmãos igual como Cristo nos tratou? Se a gente tivesse, né, realmente esse dom, e aí talvez dom não seria a palavra correta, mas esse foco de tratar as pessoas da mesma forma que Cristo nos tratou, como seriam as nossas igrejas, né? Eu acho que mudaria algumas coisas, tá? Não sei quantas, mas algumas coisas mudariam. E aí vamos terminando. Paulo conclui aqui, ele vai citar, né, vários textos do Antigo Testamento. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas por nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus. Cristo, ele é o Messias dos judeus, mas Cristo também é o Messias dos gentios. Cristo também é aquele que salva os gentios. É o mesmo Cristo. O mesmo Cristo salva o judeu e salva o gentio. O mesmo Cristo agiu cumprindo a promessa feita no Antigo Testamento para o povo judeu, cumprindo também por misericórdia, por amor, salvando aquele que não tinha nada a ver com a história, né? Salvando aquele que era gentil. E aí Paulo vai citar vários textos do Antigo Testamento falando dessa exaltação do gentil junto com o judeu, né? Olha os textos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Alegre-se, ó gentios, com o povo de Deus, né? Aqui os judeus. Louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvam. Essa visão, né, gente, de todo mundo junto, louvando a Deus, glorificando a Deus em uma só voz. E aí, o versículo 13 conclui: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz
na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nossa, que conclusão tremenda. Deus o Deus que é o Deus da esperança, é o Deus que vai do futuro, é o Deus escatológico. Ele nos enche de alegria e de paz para que a gente possa esperar esse dia glorioso juntos no poder do Espírito Santo. Essa é a oração de Paulo para nós, né? E aí eu coloquei essa frase do Stott. Assim, alegria, paz, fé e esperança são qualidades essenciais para a vida do cristão. Se fé é o meio para o qual se atinge a alegria, paz, a consequência disso tudo é a esperança. E todas elas nascem do poder do Espírito Santo que habita em nós, né? É o Espírito Santo que habita em nós que nos dá essa esperança. A última telinha, pessoal, não, penúltima, desculpa. Essa frase do Alec Vidler, que diz assim: a igreja precisa se dispor a defender os fundamentos da fé e, ao mesmo tempo, a dar espaço para as diferenças de opiniões e de interpretações em questões secundárias, né? A mesma igreja, ela precisa defender, sim, aquilo que é fundamental, mas também dar espaço para aquilo que é secundário, aquilo que não é importante, né? Nós somos chamados para viver numa igreja de diversidade de dons, diversidade de ministérios, e aí vai ter diversidade de opiniões em questões secundárias, é natural. Eu quis colocar uma última frase aqui, que eu tirei, esse aqui é uma imagem do livro do Stott, tá? É a última página aqui do livro do Stott, praticamente. Quando se trata de questões fundamentais, portanto, a fé é primordial. E ninguém pode apelar para o amor como uma desculpa para negar a essência da fé. Não é pelo amor que eu vou aceitar qualquer coisa. Não é isso que o texto estava dizendo. Quanto às questões não fundamentais, contudo, o amor é o primordial e não se pode apelar para o zelo pela fé como uma desculpa para fracassar no amor. A fé instrui a nossa própria consciência. O amor respeita a consciência dos outros. A fé confere liberdade. O amor limita o exercício dessa liberdade. Ninguém conseguiu expressar isso melhor do que Rupert Meldenius, nome que alguns acreditam ter sido pseudônimo usado por Richard Baxter. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Né? Então, achei uma frase muito, muito importante aí para o nosso modo de agir. E aí, terminamos aí esse texto de Paulo. Na verdade, a gente terminou praticamente o livro de Romanos. Daqui para frente, Paulo já está partindo para considerações finais, assim dizendo. Vai ser a última aula semana que vem, né, do livro de Romanos. Nós vamos terminar, acredito eu, na semana que vem. E aí eu quero pedir para que vocês... nós vamos fazer uma aula mais rápida, porque, na verdade, são só consideraçõezinhas finais mesmo. Na verdade, Paulo vai dar, tipo assim, abraço para um, abraço para outro. Paulo vai citar várias pessoas. Então, eu queria que vocês, se vocês quiserem, preparar algum testemunho, alguma coisa do que vocês acharem interessante do livro, trazer alguma coisa para a gente. Eu queria convidar todo mundo também que acompanhou os estudos, mas que às vezes não está podendo vir no domingo à noite. Semana que vem, tente estar ao vivo com a gente, para que a gente possa compartilhar junto essas experiências, tá bom? Se todo mundo topar. Eu queria orar para a gente poder terminar e que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, abrir também, tá bom? Senhor Deus, Pai, nós queremos compartilhar essa visão que o apóstolo Paulo nos colocou, essa visão de unidade, de amor, essa visão, Senhor Deus, de que nós, como igreja, devemos suportar os fracos, ajudá-los, Senhor Deus, no seu crescimento espiritual. Devemos também não julgar, tomar cuidado com aquilo que nós fazemos, ó Pai, para que não sejamos tropeço para os nossos irmãos. Que nós possamos, Pai, ver o nosso irmão como o Senhor nos viu, com amor, com, Senhor Deus,
carinho, para que ele, vendo o seu futuro, vendo, Senhor Deus, aquilo que o Senhor vê nele, Pai, um cristão arrependido que está buscando crescimento na fé. Nos ajuda, Pai, a sermos uma igreja realmente eficiente, uma igreja que acolhe, que ama, que dá, Senhor Deus, crescimento e edificação para os nossos irmãos. Em nome de Jesus, não nos deixe sermos, Senhor Deus, exclusivistas, sermos, Senhor Deus, extremamente zelosos naquilo que não é essencial. Nos ajuda a sermos, sim, Pai, cuidadores daquilo que é essencial. Mas, Senhor Deus, a separarmos, Pai, nos ensina a separar aquilo que é secundário, aquilo que não faz, Senhor Deus, diferença no teu reino, no teu evangelho. Em nome de Jesus, nos fortalece como igreja, como irmãos, fortalece o nosso relacionamento, a nossa, estreita, Senhor Deus, os nossos relacionamentos, para que juntos, ó Pai, unidos a uma só voz, possamos glorificar o teu nome, exaltar o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.